Sim, Senhor, porque o Senhor tem nos dado palavras, o Senhor tem nos dado experiências com essa palavra. Senhor, que essa manhã nós possamos ganhar mais visão. Oh, nós queremos ser um contigo, um com o teu falar. Senhor Jesus, os irmãos podem assentar. Nós queremos passar alguns encargos para os irmãos. Domingo passado, à noite, nós tivemos uma reunião de serviço online com todas as igrejas da nossa microrregião, que abrange desde lá de Patinga para cá, Manhuaçu para cima. Nós somos mais ao norte de todas. E todas as igrejas do Estado do Espírito Santo. Era uma reunião aberta a todos os que estavam, de alguma forma, envolvidos com o serviço da igreja. Mas, embora fosse aberta, era limitada, porque foi feita via Zoom, então não dava para muitas pessoas participarem. Só deu para participar a Cláudia Martins, a Sueli Costa e eu. Alguns irmãos estavam viajando, outros trabalhando. Então, nós queríamos passar alguns encargos atuais para os irmãos, e nós vamos começar falando sobre a nova geração. O encargo que o Senhor tem de introduzir essa nova geração, né, no serviço ao Senhor e nesse mover atual. Então, vou chamar a irmã Sueli, que está sendo uma das coordenadoras do nosso serviço de jovens. Você é cúmplice. Amém. Ontem, em comunhão com o irmão Flávio, ele pediu para eu começar falando um pouquinho sobre Belo Horizonte. Aí eu vou falar só um pouquinho como que foi o aperfeiçoamento em Belo Horizonte, o Fábrica de Vencedores. Eu estive lá, alguns jovens estiveram, e quando a gente vai para um aperfeiçoamento, a gente vai com aquela ideia, né, de que a gente vai sentar e vai ouvir uma palestra e que eles vão passar para nós todas as orientações de como proceder. Só que não. Nós chegamos lá e o que a gente viu? As igrejas das localidades que já estão praticando o Casa de Adolescentes chegavam assim, tropas e capitães, né? Aí os jovens, né, que cuidam dos adolescentes chegavam ali e compartilhavam como era a experiência em cada localidade, como que estava sendo desenvolvido o Casa de Adolescentes. A gente vê que a maioria das igrejas assim que começaram, a maioria das igrejas que começaram, tem assim uma casa física para os adolescentes ficarem, um em tempo integral, outro só final de semana, e tem um casal que fica lá nessa casa cuidando desses adolescentes. Aqui a gente não tem como aplicar esse modelo, mas a gente, em comunhão com outras igrejas, outras localidades, cada igreja ela tem sua peculiaridade. Então, está funcionando, às vezes, em meio período, ou durante o dia todo, e aí vai. Então, são várias formas, não existe um modelo pronto, não existe. E aí é depender do Espírito, é depender do Senhor. Então, o que é esse Casa de Adolescentes? A base dele lá é imersão, transcrição, grito de guerra e pregação do Evangelho. Então, eu vejo que esse mover, ele veio potencializar o serviço de jovens e colocar esses jovens ativos e os adolescentes ativos.
Algumas localidades lá, a gente vê que eles estão também incluindo as crianças. Mas, como eu disse, né, cada igreja tem a sua peculiaridade. Mas o que a gente vê é que é algo do Senhor. Algo do Senhor, algo muito intenso. Aqueles jovens chegavam ali, e com aqueles adolescentes, pegando fogo. E eles realmente, a gente viu que está ganhando muitos jovens, ganhando muitos adolescentes. Jovens que talvez estavam assim frios espiritualmente, estavam assim desanimados para servir, foi potencializado. Então, realmente, foi algo muito precioso que o Senhor mostrou para a igreja para dar uma turbinada. Lá também nós tivemos a experiência de sair para as ruas, e foi assim, foi muito rico esse momento que nós estivemos lá. Mas agora eu vou passar para a Cláudia Martins, para ela dar continuidade. Amém. É isso mesmo. Tudo isso é fruto da palavra profética, né? Amém. Que a própria palavra de Deus faz as coisas acontecerem em nosso meio. E aqui na terra, a igreja, né? A terra precisa estar no mesmo ritmo do céu. E no céu está sendo feita a vontade do Pai. E aqui na terra, essa vontade também precisa ser feita. E como que essa vontade será feita aqui na terra, né? Nós precisamos estar conectados com o Pai através da palavra profética, sendo obedientes e cumprindo o mandado, né? Cada vez que o Senhor abre a boca, Ele dá uma ordem para a sua igreja, né? E nós não podemos ficar parados, né? Nós temos que zigue-zaguear, né, e colocar em prática essa palavra, esse comando do Senhor. E lá em Salmos 110, 3, né, o Senhor revelou, né, para o irmão que está à nossa frente, esse salmo precioso que diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Como orvalho, olha só, emergindo da aurora, serão os teus jovens. Tipo assim, o orvalho não tem limite, né, gente? Não dá, é incontável. Quando o orvalho está caindo, não dá para contar ali quantas gotículas que tem de orvalho. E assim os jovens estão brotando em nosso meio, né? Os adolescentes, né? Dentro dessa ação que está partindo desse comando, que é da imersão na palavra. E quando nós menos esperamos, já estava acontecendo em nosso meio a casa de adolescentes, que é algo totalmente divino, totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus, não é uma obra humana, e nós temos visto que realmente a palavra que nós temos ouvido é uma palavra que vem direto do trono de Deus. Como que nós podemos ter tanta certeza? Porque o que é falado, aquilo que nós temos ouvido, tem se cumprido em nosso meio, em nossa vida. Graças a Deus por essa palavra, nós temos certeza de que nós estamos no lugar certo, ouvindo palavra que vem do trono de Deus, palavra que realmente vivifica, que transforma tanto a nossa vida e tem transformado a vida da igreja. Porque os jovens e os adolescentes, eles são simples, né? Eles chegam, quando eles chegam para pregar o evangelho, eles não ficam argumentando, porque lá na igreja assim, assim, assado, não. Eles simplesmente usam a imersão. Então, o que acontece na casa de adolescentes? Os adolescentes chegam, né? São cuidados pelos jovens e por toda a igreja. Esse é um encargo que não é somente do serviço de jovens. Esse é um encargo da igreja, né? E aí eles chegam lá e o que eles fazem? Começam a imergir na palavra. Palavra, fazem transcrição, fazem gritos de guerra, e aí eles ficam cheios de vida, cheios do poder do Espírito. E eles saem para as ruas cheios de coragem, sem nenhuma vergonha, né? Porque o Senhor não tem nos dado um espírito de timidez. Graças a Deus. E com isso, as reuniões em todas as localidades
têm ficado mais alegres, mais cheias de vida, né? Nós estamos apenas no começo, né? Nós estamos engatinhando nesse serviço, mas nós cremos que o Senhor vai estar conduzindo e cada dia mais nós vamos estar aperfeiçoando nesse serviço e colaborando com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, para que possam chegar muitos como orvalho aqui também para nós. Amém. Então, na reunião que nós participamos, né, como o irmão Flávio falou, o irmão Marquinhos só reforçou esse encargo, né, que o irmão Pedro está falando a todo momento, em todas as palavras, né, todas as mensagens. Então, ele reforçou para que a região colocasse para funcionar. E é isso que a igreja tem feito. E como o Claudinha falou que é um projeto do Senhor, mas o encargo é da igreja. Então, todos podem servir. Amém. Todos podem servir. Né? Não existe serviço isolado na vida da igreja. E aí eu já vou até adiantar que na próxima sexta, né, jovens, nós teremos a tenda. Aleluia. Então, nós teremos a tenda na sexta-feira à noite. Amém. Então, gente, toda a igreja pode estar envolvida e deve estar envolvida nesse encargo da tenda na sexta-feira, tá? Você explica como vai ser a tenda para os irmãos estarem cientes? Na verdade, os jovens é que vão poder explicar isso depois, porque está o encargo para eles. Ó, então, passa um resumo, depois eles... geralmente montam uma barraquinha ali, mais ou menos ali em frente ao polo, mais ou menos naquela área ali, com livros, né, para fazer a comportagem, a blusa, eu posso orar por vocês, hinos, imersão, grito de guerra, e esse é o que e eu posso orar por vocês. Isso, e quem passar, a gente, né, eles vão abordar, vão orar, toda igreja pode estar participando disso aí. Mais um segundinho só. E é válido lembrar, né, a respeito da comportagem também, que os irmãos estão sempre nos alertando, né, de que comportagem não precisa ter nenhum constrangimento da nossa parte, porque não é vender livro na rua. Não é vender livro, né? É semear a palavra de Deus, né? Então, pode ser que um dia não tenha mais aqui os profetas para estar nos transmitindo essa palavra cheia de vida, e aí, então, esses livros serão mais essenciais do que nunca. E hoje eles já são. Porque quando a pessoa recebe a oração, naquele momento, ele recebeu o Senhor, né? Ele abriu o coração para receber o Senhor, mas ele precisa conhecer mais a vontade do Pai, a vontade de Deus para a vida dele. E aí, nesse momento que entra o livro, né? Um tempo maior para desfrutar, né? E para receber, porque a oração é bem rapidinha, né? Mas o livro não, dá para desfrutar durante o dia inteiro, várias vezes durante a vida inteira. E esse livro tem um custo, né? Não tem como fazer a impressão de um livro sem ter um custo. Então é por isso que é cobrado esse pequeno valor para que a pessoa receba essa semente muitíssimo frutífera. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. 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 Sim. Isso. Não sabiam o que estavam falando e nem o que falavam repreendendo alguém. Então, que a gente possa valorizar essa literatura. Amém. Amém. Graças a Deus. Flávio vai passar o encargo, mais um encargo agora. Mas antes disso, reforçando o que as irmãs disseram aqui, irmãos. Se nós quisermos ter resultado, nós precisamos ser simples e obedientes. O segredo é esse, não tem outra coisa para fazermos.
Então, quando Deus dá uma ordem, uma direção, a trombeta é tocada, como ali em Números, vimos ontem, Números 9, 23, quando Deus falava, o povo se movia, quando Deus falava, o povo parava. Então, era de acordo com o mover atual de Deus. E o mover atual de Deus hoje é esse. Entendeu? Você que é pai, você que é mãe, eu tenho certeza que a maior alegria de um pai e de uma mãe é ver o filho servindo ao Senhor. É ver ali uma criança, é ver um adolescente, é ver um jovem cooperando com a volta do Senhor, cooperando com a pregação do Evangelho. Essa é a maior vitória de um pai e de uma mãe, sabia? É ver o filho servindo ao Senhor. Então, os pais que têm aí os filhos, seja crianças, seja adolescentes, sejam jovens, cabe a nós, cabe a vocês orarem para que esse serviço possa continuar. E inicialmente, né, o caso de adolescente está previsto para ser uma vez a cada mês, só que dependendo da circunstância, nós iremos até fazê-lo de 15 em 15 dias. Porque, irmãos, isso é claro, na comunhão, na coordenação, mas o Senhor ele tem pressa para voltar. E para que o Senhor possa voltar, nós precisamos cooperar com essa volta. Amém? Então, vamos ser uma igreja, tá? Por isso que nós falamos ontem, reforçamos hoje, e vai ser falado isso sempre, você é parte de um corpo. Você é um fio importante desse único tecido de amor. Então, você pode cooperar com sua participação, com a sua cooperação, não é isso? O fato de você só estar junto, irmão, já é uma somatória. O fato de você só estar ali junto com o mover já é algo maravilhoso e o Senhor pode ir trabalhando em você também. Amém? Não há nada mais gratificante de quem é um filho de Deus. Não há nada mais gratificante do que você poder ser útil, né, a Deus. Essa é a maior alegria nossa, é poder ser útil ao Senhor. Isso é algo que lá no Antigo Testamento, meu irmão, isso não existia. No Antigo Testamento era só uma tribo reservada e separada. As outras, eu imagino, você acha que outros da tribo de Dan, da tribo de Naftali, da tribo de todas as tribos não queriam estar ali? Você acha que eles não tinham aquele desejo, como eu queria estar servindo ali no tabernáculo? Como eu queria estar junto? Você acha que as outras tribos não tinham isso? Esse sentimento? Eu imagino que tinha. Mas não podia, porque foi só uma tribo separada, a tribo de Levi. Hoje não, meu irmão. Hoje Deus separou a igreja. E se eu e você estamos na igreja, nós fazemos parte desse grupo de sacerdotes. Amém? E para concluir, para que Flávio possa falar, as irmãs falaram a respeito também da colportagem. Eu ia falar isso ontem, mas não deu tempo, porque isso era na terça-feira, só falamos a segunda, isso não deu para sair. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Paulo, foi citado isso aqui já, Paulo, quando estava para ser executado em Roma, ele iria, irmão, ser decapitado, ele sabia da sua sentença, ele sabia o dia, a hora que ele iria ser executado. Ele já tinha plena convicção disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, se soubesse da sua hora, o que você faria? Qual desejo você teria? O que você desejaria fazer antes? Você quer saber a importância da palavra de Deus na vida de quem é um servo de Deus? Paulo escreveu isso nas suas últimas palavras em 2 Timóteo, capítulo 4. Lembrando que 2 Timóteo foi o último livro escrito por Paulo. Quando ele escreveu 2 Timóteo, ele já falou, daqui para frente eu não tenho mais nada a passar para vocês. Eu só tenho que me despedir de vocês. Então ele escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, 2 Timóteo 4, 9 fala: procura vir ter comigo depressa. Ele estava falando a Timóteo, o seu jovem cooperador. Timóteo, vem rápido, que eu preciso pelo menos te dar um abraço. Versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Então, antes de Paulo partir, ele tinha do seu lado somente o evangelista Lucas. Somente Lucas estava com ele.
toma contigo Marcos, que era o jovem João Marcos, autor do Evangelho de Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. No final da sua vida, Paulo falou aquilo que eu rejeitei há tempos atrás, que era a cooperação de um jovem. Hoje eu vejo como útil para o ministério. Paulo falou assim, olha, eu preciso passar o bastão para vocês. Eu preciso passar o encargo, eu preciso passar a função, eu preciso passar a vontade de Deus para que vocês concluem. Hoje Deus está passando esse encargo também para os jovens. Não é isso? Versículo 12, quanto a ti que comandei até Éfeso. Olha só esse versículo 13, presta atenção. O último desejo de Paulo. Qual que foi o último desejo de Paulo? Quando vieres. Ele tinha esquecido em trude. Qual que era o desejo de Paulo, irmãos? Uma capa, um livro e um pergaminho. É o último desejo de um homem de Deus. Talvez nós, se falasse assim, qual que é o seu último desejo? Pensaríamos milhares de coisas, né? Paulo falou, eu quero a minha capa, o maior homem, depois de Jesus, que pisou nesta terra. O homem mais usado por Deus, depois de Cristo, desejou uma capa, um livro e um pergaminho. A capa para proteger o seu corpo do frio. Os livros, irmãos, há uma diferença de livro e pergaminho. Flávio sabe disso. O livro, o que era o pergaminho? A palavra de Deus, a Bíblia. Como que a Bíblia era registrada naquela época, Flávio? Por pergaminhos. Quando se fala em pergaminho, fala-se a respeito da Bíblia, que hoje não é pergaminho, é Bíblia. Mas além da Bíblia, o que Paulo pede? O livro. Então, qual que é a importância do livro na nossa vida? É isso. Se, não, só a Bíblia para mim é o suficiente, eu não preciso de livro. Paulo não tinha frisado isso aqui. Entendeu? Ele falou, a Bíblia me é útil e bastante, porque a palavra de Deus é o item mais importante na nossa vida. Só que, para compreender a Bíblia, eu preciso dos livros. Então, irmãos, o que é um livro hoje na nossa vida? O alimento diário, um livro que você recebe. O livro te ajuda a compreender a Bíblia. Antes de eu reunir, eu não tinha nenhum contato com a Bíblia. O que Deus vai nos revelando é de acordo com o que você vai lendo, de acordo com o que você vai buscando. Então, irmãos, a importância dos livros é essa. Não é comércio, porque Deus não precisa de esmola. Deus é dono do ouro e da prata, meu irmão. Então não vem me falar que Deus precisa de dinheiro. Deus, ele é dono do ouro e da prata. Mas Deus anela que uma pessoa seja salva. E além dela ser salva, ela precisa ser cuidada por meio da palavra. Então, ou seja, aí você lê, eu não estou entendendo nada desse versículo aqui. Aí você abre, junto com sua Bíblia, você abre o alimento diário. Aí o alimento diário te ajuda a compreender a palavra. E é isso, irmãos, é uma união. Um não substitui o outro. O livro jamais substituirá a Bíblia. Nunca. Mas o livro te ajuda a entender a Bíblia. Você quer aprofundar mais no conhecimento de Deus que nós precisamos? Nós necessitamos? Desfrute dos livros também. Você vai ser muito ajudado. Amém? Jesus é o Senhor e Flávio vai dar continuidade. Conhece esse mapa aqui? Ficou muito baixo? Cadê uma cadeira para... Ah, tá. Aí, é o melhor. Aqui, os irmãos já perceberam, é o mapa mundi.
América do Norte, uma grande águia. A África, como se fosse um feto. E a Europa e a Ásia, a Euroásia, como um grande dragão. Quando você pega o mapa mundi e observa isso, é impressionante o contorno. Essa visão o irmão Dong teve quando estudava Apocalipse, capítulo 12, por volta do ano 2000. Eu vou ler aqui com os irmãos, capítulo 12 de Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. O 13 fala assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e o que têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé por sobre a areia do mar. Bem, só dar uma relembrada, a maioria dos irmãos conhece esse mapa, conhece essa visão, mas por amor aos irmãos novos, né, nós cremos que o falar de Apocalipse é um falar espiritual, simbólico. Aqui está falando de 1260 dias. Se você dividir isso em meses, vão dar 42 meses. Se dividir em anos,
vai dar 3 anos e meio, ou seja, 2 tempos, 1 tempo e metade de 1 tempo. Nós sabemos que o período da grande tribulação vai ser a metade de 7 anos, ou seja, esse período. O que será essa grande tribulação? Vai ser o período de recuperação. Quem passar direto vai ser arrebatado antes da recuperação final. Nós não devemos querer ficar nesse período. Vai ser um momento de muita tribulação. Mas Deus anela arrebatar um exército. O exército é o filho varão, ou seja, a parte forte da mulher. A mulher representa todos aqueles que são povo de Deus. Mas só uma parte da mulher vai ter crescimento suficiente, experiências suficientes para poder ir guerrear contra quem? O dragão e as suas estrelas, 1/3 dos anjos caídos e demônios. Agora, se eu não cresço em vida, como é que eu vou exercer autoridade sobre demônios? Como que eu vou exercer autoridade sobre anjos caídos? É por isso que nós buscamos o crescimento na vida da igreja. E o que dá crescimento para uma pessoa? É o alimento. É por isso que o Senhor Jesus foi colocado num coxo e fala: eu sou o pão da vida, o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele quer que nós nos alimentemos e cresçamos. Para quê? Para a hora que chegar o momento dessa luta, nós estejamos aptos para podermos ser arrebatados. Quando o irmão Dong teve essa visão, embora aqui esteja simbolizado um feto, não quer dizer que só na África vai ter filho varão. Não. Aqui é uma linguagem simbólica. Mas aí chamou-se a atenção para ele que na África não havia igrejas posicionadas pela unidade. Então, a partir dessa data, foram mandados inúmeros missionários para lá. E nós sabemos que na África tem mais de 50 países, e nossa região, ou seja, aqui no Brasil, foi comissionado a cada região alguns países. A nossa região foi comissionada inicialmente 2 países, Angola e São Tomé e Príncipe. E agora está sendo passado um 3º país, a Namíbia. Por causa desse encargo, nós nos reunimos no passado e fizemos um voto
de oferta, que nós chamamos sócio do Evangelho. Por que sócio do Evangelho? Porque você não está indo para a África, mas você está dando condição para que nós possamos enviar irmãos para lá. Inicialmente, houveram vários avanços lá. Levantaram-se inúmeras igrejas. Mas, mais recentemente, coisa de 1 ano e pouco para cá, o irmão Pedro, ele nos chamou a atenção para que nós não tivéssemos apenas uma atitude paternalista. Por quê? Quem já foi lá, vê que a situação lá é muito precária. Então, facilmente, os irmãos africanos se acomodam no sentido de receber. E cria-se uma situação de paternalismo. Então, como existe o ditado popular, é mais importante ensinar a pessoa a pescar do que dar o peixe. Então, esse ano passado, a nossa região 6, ela investiu mais de R$1.200.000 nesses dois países. O nosso caixa da região hoje está praticamente vazio. Só esse ano foram mandados 3 levas de irmãos cooperadores. Uma delas foram mandados os 8 cooperadores. Se você vai dar uma olhada em preço de passagem para a África, é um absurdo. Muito mais caro do que ir para a Europa. E lá também, os recursos, quando você vai comprar qualquer coisa, é muito cara. A manutenção lá de tudo é muito caro. Então, qual foi o sentimento dos irmãos? Montarem lá um CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Também foram adquiridas vans para locomoção e foram também conseguir imprimir os nossos livros lá. Foram mandados os nossos comportores aqui mais experientes, para quê? Para aperfeiçoá-los lá também. Ou seja, para que os irmãos possam andar com as próprias pernas. Só que com toda essa movimentação, as nossas atuais ofertas estão limitando o serviço. Agora mesmo, o irmão Dedé, o irmão Frigulha, Marcos Frigulha e o Heloísio, estão indo para lá para o dia 11 de outubro.
a obra não teve condição de comprar as passagens à vista, teve que parcelar. A nossa micro-região aqui, ela tem ofertado. E quando os irmãos, eles se organizam, eles têm que ter um planejamento. Então, por isso, nós, já há alguns anos, fizemos um voto pessoal. Não você tem que ter encargo. Ninguém é obrigado. Mas nós alertamos os irmãos que é um privilégio podermos participar. Você tem reunido aqui conosco, vê que raramente a gente fala sobre oferta ou sobre os dízimos, porque esse não é o nosso foco. Mas nós também não podemos negligenciar o que a palavra fala a respeito disso. Todos nós precisamos ter a visão bíblica e espiritual do que é dízimo e o que é oferta. O dízimo é algo que desde o tempo de Abraão a gente vê na Bíblia. Quando Abraão estava voltando ali da guerra, ele tinha vencido a guerra, ele estava com os despojos, ele encontrou Melquisedeque, que era um rei sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha recebido. O que é dízimo? É 10%. Então, você vê logo ali no livro de Gênesis que quando Deus aparece para Jacó, Jacó ainda muito pouco ainda jovem, sem muito crescimento de vida, mas Deus aparece para ele. E aí, ele fala para Deus, vou fazer um pacto. Se o Senhor me der pão, me der comida, me der roupa, e eu voltar são e salvo para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus, e eu darei o dízimo de tudo. E Deus aceita a proposta de Jacó. Agora vamos ver o que o Senhor Jesus fala sobre o dízimo em Mateus 23, capítulo 23 de Mateus. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Deveríeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então,
O que eles deveriam fazer? Dar atenção à justiça, à misericórdia e à fé, sem omitir o dízimo. O Senhor Jesus recrimina eles porque eles estavam negligenciando coisas básicas. Mas o dízimo estava em ordem, até da hortaliça, né? Eles davam dízimo. Então, nós não controlamos o dízimo de ninguém. Ali está o gasofilácio. Tem um envelope ali. Você não precisa escrever o seu nome. Simplesmente coloca no gasofilácio o seu dízimo. Se você não quiser fazer uma operação de dinheiro, ou mesmo de cheque ali, você pode pegar o QR Code ali tem o Pix da igreja, que é o CNPJ, e pode fazer uma oferta direta. Nós não controlamos quem dá o dízimo ou quem dá as ofertas. Isso é uma coisa pessoal, você e Deus. Aí você pode falar, mas por que então controla essa oferta do sócio do Evangelho? Porque os irmãos pedem para que a gente passe uma previsão de oferta para eles poderem se organizar. Se eles vão mandar 5 missionários, ou se vão mandar 2 missionários, eles precisam ter uma previsão. Se vão comprar uma van ou 2 vans, se vão... como é que eles vão gerir a pregação do Evangelho no continente africano? Amém? Então, para uma organização nossa, nós decidimos fazer esse controle via grupo familiar de cuidado mútuo. Ou seja, em cada grupo, né, grupo 1, quem que ficou responsável? O irmão Cleomar. Grupo 2, o irmão Magno. Grupo 3, a irmã Cláudia Coutinho. Então, esses 3 irmãos vão saber o quanto que você está ofertando para os sócios do Evangelho. Os irmãos estão pedindo o quê? Assim como no passado nós fizemos um voto, digamos, uma ilustração. Eu, José, né, vou ofertar R$100 por mês. Então, se o José está no grupo do Magno, né, então o Magno passa um lembrete para ele: José, estou recebendo o sócio do Evangelho. Às vezes a gente esquece quantas e quantas vezes no meu grupo, a irmã Cláudia, ela dá uma cutucada, opa, já tinha me esquecido, né? E ali passa um Pix, ou se você preferir, passa. Para mim é melhor o Pix, que eu estou na roça, né? É mais difícil passar. E assim, no final do mês, os 2 irmãos, o irmão Cleomar e a irmã Cláudia, passa para o Magno, e o Magno, ele recolhe e manda
além de tudo que recolheu dos irmãos, o dízimo dos dízimos. Ou seja, a gente sabe quanto que tem recebido dos irmãos, a gente faz esse levantamento e tira o dízimo da igreja e manda para a África também. Então, os irmãos estão fazendo também um grupo no WhatsApp, e se você autorizar, no dia 20, ele vai mandar um recado, vai ser um grupo lembrete, né? Para que você lembre que está na hora de você providenciar a oferta sócio do Evangelho. Dúvidas, irmãos? Nós pedimos o foco, né? O mais importante é você dar o dízimo. O dízimo faz parte da justiça. Oferta você dá quando tem encargo. Então, existe hoje uma relação, cada grupo familiar tem uma relação de ofertantes, e ali tem um valor de cada um. Então, nós pedimos encarecidamente, procure o líder, o responsável de estar, o coletor, ou a coletora, né, de cada GFCM, e renove o seu voto. Falou, irmão, eu tinha feito um voto, digamos, de R$50, e agora, com esse novo encargo, eu quero ofertar R$70, né? Ou cada um sabe da situação do seu bolso, do encargo que você tem de ser um com a obra do Senhor no continente africano. Mas não faça um voto mirabolante que depois você não cumpre. Faça de acordo com aquilo que o Senhor te dá de sentimento, para que a gente possa, os irmãos possam ter uma previsibilidade. E fale, pode colocar o meu nome no grupo. Então, eu vou passar depois na lista, ok. Então, onde tiver ok, vamos supor, José vai depositar R$120 e está o ok lá, quer dizer, nós vamos poder incluí-lo nesse grupo de lembrete, para que todo dia 20 o José receba um lembrete. Amém? O encargo dos jovens, as irmãs puderam falar com toda propriedade, e a questão da rede de cuidados, ou seja, ao sair para pregar o Evangelho, quando a pessoa
ela está aberta, você precisa pegar contato daquela pessoa para que ela possa ser cuidada, né? Hoje, em cada livro que está sendo publicado, tem até mesmo um QR Code para que você possa passar para a editora, e a editora possui em vários lugares pessoas dispostas a buscar esses contatos e apacentar. Mas isso não pode ser apenas uma prática daqueles que são contatados. Nós precisamos adquirir o hábito de visitar irmãos. Principalmente os que estão passando por dificuldades, por doenças, né? Ou às vezes aquele irmão que tem faltado às reuniões. Então, quando ele é visitado, ele se sente acolhido. Se nós adquirirmos esse hábito, nós estaremos cuidando uns dos outros, praticando o amor de Cristo. Senhor Jesus. Só alguns dados para os irmãos. A última reunião que nós tivemos do Sócio do Evangelho, nós reunimos todos os votos dos irmãos e somamos com o dízimo dos dízimos e deu R$2.500. Então, a igreja em Carlos Chagas assumiu um voto de R$2.500. E eu fiz o levantamento de janeiro a agosto. Não foram exatos R$2.500, mas nenhum desses meses chegou a menos de R$2.700. Ou seja, graças a Deus, nós conseguimos a média de R$3.000. Os irmãos viram que todas as ofertas da nossa micro-região estavam em 14.000. E para que chegasse às necessidades atuais, teria que praticamente dobrar para R$25.000. Então, que nós possamos renovar os nossos votos, cheios de encargo, né? E passar para a Cláudia, para o Magno, para o irmão Cleomar,
para que ainda essa semana, né, se possível ainda hoje, nós possamos passar para os irmãos que administram a obra na África os valores que nós vamos passar. Sim. Veja bem, o que os irmãos querem não é oferta agora, eles querem saber a previsão. Né? Não é para a gente ofertar agora, mas vamos supor que você oferta R$50, você passa para 70, aí eu vou juntar com todos os outros, os 3 grupos, e falar, a previsão, vamos supor, de R$3.000. Aí eu dou uma olhada no caixa da igreja. Também tem uma previsão de dízimo. Aí eu junto esses dois, né, e passo para a obra. Entendido? Uhum. Então, cada época, o que os irmãos fazem? Você só sugestão. Quem tem coração, que fica às vezes o irmão responsável, aí aqueles que estão lá no grupo, a gente vai depositando e vai mandando. Tipo assim, até dia 10, vamos supor. Então, até dia 10, porque a primeira dia 10, vai falando assim, eu faço parte do irmão lá de São Carlos. Uhum. Uhum. Isso já é feito, né, através dos nossos 3 coletores, né? Eles têm o controle, né? E quando a gente faz a oferta, a gente passa o comprovante para cada irmão. Outra coisa, às vezes, você tem apareceu um dinheiro extra, e você fala, não, eu queria tirar um pedaço desse dinheiro extra que chegou, aí você vai no gasofilácio e coloca África. Então, aquilo não vai entrar no caixa da igreja. Nós já vamos mandar direto a oferta do Evangelho. Pode pôr África. Aí nós vamos sacar e mandar junto com os dízimos dos dízimos. Tá certo? Num caso desse, seria interessante se você coloca, porque às vezes mandar para... Isso. E se você não é um ofertante e tem esse sentimento, aí você vai ver qual é o seu grupo, né, familiar. E se você não sabe qual é o seu grupo, procure o Magno, ele vai te instruir qual grupo você deve participar, e aí nós poderemos passar para a obra o quanto antes possível. Amém? Vamos levantar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos dado condição para vivermos a vida da igreja
E temos tido condição de sobreviver. Uma condição muito melhor do que em muitos outros países, principalmente da África. Senhor, nós queremos ter parte nesse ministério. Nós queremos ter parte nessas ofertas, para que o seu evangelho, o evangelho do reino, possa ser propagado também naquele país. Que os muitos livros que estão sendo vendidos lá, distribuídos lá, possa causar um impacto naquele continente. Senhor, nós pedimos especialmente pelos países de Angola, de São Tomé e Príncipe e Namíbia, os quais nós temos responsabilidade. Senhor, prossiga em nós, para que nós possamos crescer na tua vida. E quando o Senhor voltar, o Senhor possa contar conosco como guerreiros, aptos a lutarem junto de ti, junto com o inimigo, para derrotar o inimigo. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor.